Nós somos a Igreja do Bairro. Estamos aqui no bairro Vila Conceição. E nós temos no nosso coração uma certeza. Deus quer que amemos esse bairro. As nossas experiências de vida, a minha e a sua história, juntas para abençoar essa região. Estamos sonhando e trabalhando com foco em Jesus. Esse é o nosso convite para você participar junto com a gente daquilo que Deus vai fazer aqui no bairro. Chega junto. Deus abençoe você e sua família. Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Paz e graça a todos. Vamos ler Romanos capítulo 5. Deus possa falar com a gente essa manhã. Romanos capítulo 5, eu vou começar aqui, aí vocês leem comigo também, tá bom? Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Éramos fracos. Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós, que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Essa é a carta de Paulo. Eu sempre brinco e falo que quando eu chegar no céu, eu quero conversar com o apóstolo Paulo para que ele me explique algumas coisas que ele escreveu. Deixa eu arrumar aqui, acho que agora tá batendo. Bom, Paulo ele escreve essa carta para os irmãos que estão em Roma. E a preocupação principal nesse texto, ou seja, na verdade, a preocupação desse texto tem muito a ver com o capítulo 3, com o versículo do 21 ao versículo 31, onde Paulo fala da justiça por meio da fé. Mas o núcleo principal dessa conversa de Paulo com os irmãos judeus e com grupos de gentios que também estão se convertendo, a preocupação era com relação à lei. A validação da lei dentro de todo o processo de conversão. Havia uma preocupação de um grupo judaico de que para que as pessoas fossem alcançadas pelo poder do evangelho, deveriam continuar seguindo os ritos da lei. E aí a discussão gira em torno disso. Gira em torno desse alcance
de Deus por intermédio da lei, sendo a lei institucionalizada por Deus no Antigo Testamento. Paulo fala: anularemos então a lei? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Então, Paulo ele não anula a lei nesse caminho de acesso a Deus, porque essa foi a promessa que Deus havia feito a Abraão. E ele vai discorrer dessa história de Abraão como o pai da fé. Só que ele também fala que Abraão não foi justificado pelas suas obras ou pela lei. É antes. Antes, ele fala que Abraão, antes que houvesse a promulgação dos conceitos legais de acesso a Deus, que é o que nós conhecemos, como a linhagem dos profetas e assim, dos reis e por assim adiante. Só que ele fala que não. Abraão, ele não foi, portanto, que diremos que o nosso antepassado Abraão, se de fato foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, que diz as Escrituras. Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça. E Paulo fala que Abraão creu muito antes de que houvesse sido institucionalizada a lei. E ele acredita essa ação, esse fato de Abraão ter aceitado esse chamado de Deus como um ato de fé. Ainda não havia nenhum processo de lei naquele tempo. Então ele fala que a justificação na vida de Abraão, o projeto de redenção, ele sim acontece antes que antes que a lei viesse a acontecer, como a lei foi institucionalizada bem depois de Abraão. E aí o que acontece? É aqui que ele vai usar esse gancho da justificação pela fé para colocar em xeque aqui um assunto de grande importância, que aqueles que não passaram pelo processo da lei também podem ter acesso a Deus mediante a fé. Ou seja, tanto aqueles que foram alcançados pela lei têm os mesmos direitos daqueles que foram alcançados pela fé. E ele vai falando, nós somos justificados pela fé. Porque a fé também foi incutida, imputada a Abraão como um meio de ser alcançado por Deus antes mesmo que houvessem a lei. E é esse gancho que Paulo vai falar para justificar que os gentios também podem ou puderam ser alcançados pela graça sem passar pelo crivo, pelos critérios da lei. E é esse o nó que acontece na cabeça dos judaizantes da época, porque eles não queriam que essas pessoas fizessem parte do grupo cristão, sendo que eles eram o povo que haviam carregado toda essa historicidade por todo aquele tempo do Antigo Testamento, como agora também no Novo Testamento. Só que aí acontece algo interessante. Qual é o meio de justificação daqueles que não passaram pela lei? Tendo, pois, sido justificado pela fé, nós temos paz com Deus. A gente consegue ter acesso a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual hoje nós estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. E aqui ele vai falar desse processo de maturidade da caminhada pela fé. E o que essa palavra tem a ver com a gente? O que essa palavra de hoje tem a ver com a nossa celebração, com a nossa ceia, com o nosso tempo que a gente está passando junto aqui? Não há nada que a gente faça, não há nada que a gente vá fazer para que Deus possa olhar para a gente de uma maneira diferente. O olhar de Deus ao nosso respeito continua sendo o mesmo.
Porque nós somos alcançados pela graça de Deus. E através dessa graça que nós temos acesso direto ao trono de Deus. Essa semana eu vi um programa de televisão de um repórter que ele não se considerou cristão, cristão evangélico, nem cristão católico, de nenhuma linhagem religiosa, mas ele se considerava um seguidor de Jesus Cristo. E ele orou em público, agradeceu a Deus, porque havia conseguido, foi curado do Covid. E eu achei aquilo interessante. Porque eu falei, poxa, ele desconsiderou os conceitos institucionais da religião e se auto-intitulou um cristão. Porque ele acredita que que ele tem acesso a Deus direto, pela fé. E é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando hoje. Nós temos acesso direto a Deus pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual é a nossa função mediante essa descoberta? Qual é a nossa função? A nossa função, a nossa obrigação é levar essa mensagem adiante. Porque todos são dignos de ouvir essa palavra. Todos são dignos de serem alcançados por Jesus mediante a fé. E nós somos justificados pela fé. E a fé aqui não é essa fé materializada, né? Essa fé culturalizada que a gente tem das conquistas e bem materiais. Não. A fé aqui, ela tem muito mais a ver com acreditar que você tem essa possibilidade de estar próximo de Deus sem nenhum critério, sem passar por nenhum critério de religião nenhuma. O simples fato de você acreditar que isso é possível, isso lhe é imputado por fé. E Paulo vai falar que foi assim com Abraão. Abraão, já na sua velhice, ele ouve de Deus que ele será o pai de uma grande multidão, de uma grande nação. E ele ouve aquilo e ele acredita naquilo. Ele creu naquela palavra. Só que a ideia central aqui, dessa fé de Abraão, não tem a ver com o fato dele ser pai na velhice, não. Tem a ver com o fato dele acreditar que Deus estava escrevendo uma história na qual ele seria peça fundamental nessa história de redenção da humanidade. Olha o privilégio. E essa mesma fé que Paulo fala para os irmãos de Roma. Vocês têm que ter essa mesma fé que Abraão teve, de acreditar que vocês, a partir de agora, nessa nova aliança, também farão parte de uma história que Deus continua a escrever desde a época de Abraão. Agora é com vocês. Agora é com vocês. Nós também somos participantes. Todos nós. Judeus, vocês são participantes. Ah, mas nós... E a lei, Paulo? Não. Vocês também que estão debaixo da lei fazem parte dessa história. E vocês, gentios, também fazem parte. Por quê? Porque a lei deu liberdade para os judeus acreditarem nisso, porque eles vêm seguindo essa trajetória, mas os gentios também podem ser colocados nesse bojo todo, porque Abraão creu em Deus antes que a lei fosse dada como lei, norma de regra e fé de conduta para o povo judeu. Então, os judeus, vocês têm todo o argumento, todo o aparato, toda a construção de uma ideia estabelecida por Deus e que realmente faz sentido. Nós não vamos abandonar a lei. Só que Abraão também, ele creu antes que a lei fosse dada como lei. Ou seja, os gentios também podem fazer parte dessa história. E agora vocês, gentios, judeus, fazem parte de um outro movimento de continuidade do processo de redenção da humanidade.
A história continua. A história não acabou. A história vai acontecer. E a história continua até hoje. Se sinta privilegiado, porque você faz parte de um grande projeto de Deus. E Paulo continua falando. Nos gloriamos na esperança, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é isso aqui? Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança de que um dia essa história ela vai acabar e eu estou fazendo parte de tudo isso. Não só nisso, mas também nas tribulações. E tribulação aqui, a palavra para tribulação aqui, parece que eu não me lembro agora, eu não lembro o nome da palavra, mas é um termo que fala de pressão. De pressão mesmo, assim, de algo que está sob pressão. A gente poderia traduzir por nos gloriamos nas pressões. Por quê? Por que pressão? Porque a gente está falando aqui de um povo que está em Roma, um povo que estão passando por perseguições e que agora precisa ter firme essa fé de que fazem parte de um projeto de redenção para a humanidade. Então precisa ter essa ideia precisa estar muito fixa na mente dessa galera aqui, porque não seria fácil o caminho. Até porque não foi. Lendo a história dos imperadores romanos, vocês vão perceber o quanto a perseguição romana em cima dos cristãos foi algo assim desumano até. Então Paulo já está antecipando a falação, e nós vamos nos alegrar nas pressões que sobrevirão sobre as nossas vidas. Aí eu vejo alguém falando aqui que esse texto, na tribulação que o irmão está passando, tudo bem, faz todo sentido também. Mas a ideia principal dessa conversa de Paulo é para aquele grupo de pessoas que iam passar por todo tipo de pressão, por defender e acreditar que faziam parte de um projeto escrito lá atrás. Só que agora vai vir pressão. Por que vai vir pressão? Porque vocês vão levar adiante uma mensagem que vai ser contrária a todo esse sistema político da situação que vocês vivem hoje. É como se fosse uma posição antipartidária em relação a todo o sistema romano no qual vocês fazem parte. Vai vir pressão para cima de vocês. Como a gente conhece a história. Nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança. E a perseverança aqui vai falar a respeito tem uma parte que parece falar de um navegador, de alguém que está no mar e põe o barco ali para continuar, né? Ali remando, né? Conduzindo aquele barco. Perseverança. Uma hora vai clarear o caminho, nós vamos chegar no lugar que a gente quer. E essa é a perseverança. E a perseverança, essa continuidade de eu acreditei que faço parte de um projeto de Deus. Isso produz a pressão. E essa pressão me dá gás para poder continuar levando essa ideia adiante. Porque essa ideia não é minha. Deus me alcançou pela sua graça para poder fazer parte de tudo isso. E perseverando, essa perseverança, ela produzirá em mim um caráter aprovado. Um caráter aprovado diante de Deus.
E o caráter aprovado, o que é o caráter aprovado? É quando eu me vejo fazendo parte disso tudo. É quando toda a minha vida, tudo aquilo que eu faço, todas as minhas decisões, os meus caminhos, eles não são mais os meus caminhos, eles passam a ser o caminho de Deus. O caráter aqui é ser moldado à imagem de Deus, à imagem de Jesus. E quando eu entendo isso, quando eu internalizo isso, quando eu trago para a minha vida isso, quando isso fica claro para mim, o meu caráter é moldado ao caráter de Deus. Então a minha vida, ela só fará sentido em Deus. A minha vida fará sentido quando Deus for tudo o que eu tenho. Eu gosto muito do pastor Rinaldo Lidório, quando ele fala que se nós não tivermos claro isso, nós vamos ficar nadando e morrer na praia. Ficando dando volta. Lembra do povo de Israel lá no deserto? Dando volta. E a Bíblia fala que o caminho para chegar até onde eles tinham que ir durava cerca de 10 dias ou 15 dias. Eles ficaram lá 40 anos. Nesse processo será que é isso mesmo? E a gente fica ali. Enquanto não for claro para a gente que nós estamos dentro de um projeto de Deus, de resgate para a humanidade, para que a imagem de Deus seja restaurada na sociedade, é esse caráter que Paulo está falando. Quando isso se tornar claro para mim, aí eu vou com o meu caminho. Porque esse caráter de Deus, o caráter aprovado, vai me dar esperança. E a esperança de o quê? De que um dia Deus fará tudo isso que ele prometeu. E essa esperança, ela não se decepciona, ela não se fragmenta, ela não se esvai, ela não acaba, porque Deus derramou essa esperança, esse amor no meu coração, pelo Espírito Santo que ele nos concedeu. Então é um processo. É um processo que Paulo está falando da maturidade da conversão, da responsabilidade da gente encarar isso para a vida e falar, cara, eu tô num projeto assim maravilhoso. Deus me chamou para uma grande história. A minha vida faz parte. A minha vida não é simplesmente essa vida corriqueira. Não, dentro do meu ordinário, dentro daquilo que é corriqueiro, dentro do ônibus que eu pego todo dia, dentro do meu trabalho, das ligações que eu faço, dentro da minha vida existe eu estou num projeto que é muito maior do que eu imagino. E quando isso ficar claro para a gente, nós vamos continuar. Porque isso foi Deus quem derramou desse seu amor em nossos corações. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, quando ainda não tínhamos clareza de tudo isso, Cristo morreu pelos ímpios, por nós. Por quê? Porque nós não conseguiríamos ter acesso a Deus pelas nossas próprias forças. É por isso que Paulo fala da lei. A lei, ela serviu de aio, de um condutor. Ela serviu para nos direcionar, ela apontava para algum lugar. E esse lugar é Jesus. Para que isso viesse à tona, alguém tinha que morrer. E essa morte, ela de alguma forma, ela autenticaria ela vai dar sentido para todo esse projeto de Deus que nasceu no próprio coração de Deus. Mas é necessário que o próprio Deus viesse aqui e no seu tempo, como Paulo fala, no tempo devido, quando nós ainda não tínhamos ideia, noção de nada disso, ele morreu por nós. Ele se entregou por nós. Porque, por um homem do bem, Paulo fala, todo mundo pode morrer. Mas, por gente da nossa qualidade, pecador, miserável, deprovado, né?
impossibilitado de ser alcançado por essa mensagem, Cristo vem e morre e nos dá o acesso direto agora ao Pai. E com acesso direto ao Pai, nós estamos fazendo parte desse projeto de redenção da humanidade. É uma história que está sendo contada, na qual eu estou nesse meio. E em meio a tudo isso, a gente continua expressando o nosso louvor. Mesmo estando cheio de problemas, a gente continua expressando a nossa gratidão e louvor. Porque a vida não é só isso que nós estamos vivendo hoje. Porque a gente sabe que os problemas que nós estamos passando, agora contextualizando para os nossos dias atuais, a gente sabe que tudo isso Deus está produzindo, desenvolvendo em nós um caráter. Deus está forjando o aço da virtude. Olha, a Bíblia, a mensagem fala, Deus está forjando o aço temperado da virtude. Ou seja, nos fazendo ser mais parecido com Ele. E tudo isso quem opera em nós é o Espírito Santo de Deus. Bom, essa é a mensagem que eu falei para o Léo que hoje eu não ia demorar. Mas eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. E eu vou ler o último versículo aqui, que fala assim: como agora já fomos justificados. Ah, mas e os meus pecados, Marcelo? Peraí, mas você está falando aí desse trabalho de Deus, desse projeto de Deus, dessa redenção na qual eu faço parte, mas as minhas condições humanas, que eu ainda carrego a minha natureza pecaminosa, o meu lado mal. A Bíblia diz que Deus levou sobre si todos os nossos pecados. Quem vai agir é o Espírito. E a ação do Espírito, ela é muito maior do que os seus pecados. Se você se prender aos seus pecados, você está fazendo igual aos judeus. Aí você vai arrumar um apetrecho, algum meio de se responsabilizar por isso. E é claro que isso é sua responsabilidade. Somos responsáveis pelos nossos atos, sim. Mas a atitude de justificação, ela não é mais sua. Ela é de Jesus. É por isso que você tem que reconhecê-lo, reconhecer os seus erros, reconhecer as suas mazelas e colocá-la diante do Calvário, diante da cruz. Porque nós não vamos dar conta. Nós somos justificados pela fé em Deus. Não essa fé materialista que a gente tem aqui no nossos contextos de sociedade, principalmente aqui no Brasil. É a fé de acreditar que você não tem condição de fazer isso, mas é Deus quem opera isso na sua vida. E aí, seus pecados não podem ser vistos como um impeditivo para essa obra. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqui não é uma apologia ao erro, não. É uma apologia ao reconhecimento da sua impossibilidade de se auto-justificar sozinho. É Cristo quem nos justifica. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus, a justiça de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, somos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não é por nossa conta. Somos salvos pela vida de Jesus, que foi entregue por nós. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Não havia possibilidade de fazermos isso sozinho, mas nos gloriamos em Deus, por meio
através de Jesus. Mediante quem recebemos agora a reconciliação. Porque estávamos em pecado. E Paulo vai falar aqui da morte de Adão, depois ele continua falando da morte em Adão e da vida em Cristo. Que por um homem entrou o pecado no mundo, mas pelo outro também veio a salvação. É Cristo quem nos reconcilia com Deus. A mensagem central da Bíblia, ela é Jesus. Ela é Jesus. E é através dele que Deus continua reescrevendo a história. E através de Jesus, Deus nos coloca nessa história. E nós somos forjados. Gostei do termo aqui da Bíblia, a mensagem. Nós somos forjado como aço temperado, né? A imagem de Deus. Por que forjado, temperado? Porque a nossa natureza não é fácil. Nossa natureza é terrível. Por isso que Deus fala que a gente é forjado como aço para ser mais parecido com a imagem dele. Por que você acha que na Bíblia fala que a gente é como ouro, né? Porque a natureza humana é terrível mesmo. Mas agora que já desfrutamos esta maravilhosa amizade com Deus, temos amizade com Deus de novo, voltamos a ter um relacionamento com Deus, não nos contentaremos com meras declarações formais, mas cantaremos louvores a Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? The Alliance was born out of a passion for Jesus and a heart for lost people. We are a Christ-centered Acts 1:8 family that believes that all people should have the opportunity to hear the good news of salvation. Christ is our foundation and the local church our home. From the local church, we make disciples who understand God's calling to become more like Jesus and to share the hope we have in Him. God's Word is alive and at work in us. His Holy Spirit transforms us, spurring us on to love and good deeds. Over 130 years ago, this same reality was stirring in the heart of Pastor Albert Benjamin Simpson. As he reached out to immigrant dock workers in New York City, his burden for lost people grew. Simpson rallied a small group of believers around a common vision to reach the unreached, unaware that they were paving the way for future generations of Alliance work. Pioneer missionaries to Africa made significant sacrifices. Some gave their lives, planting seeds that would one day blossom into a vibrant church movement. Supporters back home sold their most precious belongings in order to fund the work, and an alliance was born. Today, there are more than 2.3 million Alliance believers in Africa. Throughout the world, 6.3 million Christ followers worship in more than 22,000 Alliance fellowships. Our heart for the nations has resulted in the U.S. Alliance becoming one of the most diverse evangelical churches in America. More than 2,000 congregations worship in 37 languages. Many immigrants to the U.S. who were embraced, discipled, and equipped for ministry by Alliance churches have since returned to their home cultures with a burden for the lost. Local Alliance churches provide the foundation for our worldwide mission through prayer and sacrificial giving to the Great Commission Fund. Since its founding, our North American family of churches has launched over 8,000 missionaries into more than 80 nations. Worldwide, Alliance hospitals and clinics, radio stations, and schools proclaim the good news. In the United States, institutes of higher education prepare believers for kingdom service. Alliance camps and retirement communities make disciples across generations. With a passion for lost people, the Alliance family continues to expand its reach into areas of our world where there is little or no access to the gospel. This can often mean results come slowly, but we trust that God will bring in the harvest as He has in generations before. Our commitment to reaching the world for Christ remains strong. Our global team of more than 700 workers is trained in evangelism, discipleship, and church planting. Long-term Alliance workers labor to see healthy, self-replicating churches established.
Short to midterm workers come alongside U.S. and international alliance ministries, bringing needed skills while shaping a new generation of kingdom-minded believers. We are creative and nimble, using our resources wisely in order to have the greatest impact. Because of their professional expertise, the Alliance business people have gained access to many countries that are closed to the gospel. In cultures where written communication is not readily embraced, we use oral storytelling as a means to share the good news in ways that rapidly spread from village to village. Compassion and Mercy Associates, or CAMA, is the Alliance's relief and development arm. CAMA workers focus on holistic ministry, partnering with churches and communities to meet the physical and spiritual needs of people ravaged by poverty, disease, war, and natural disaster. As we find new ways to bring Jesus to our neighborhoods and the nations, our message remains unchanged. We come from diverse backgrounds, but are drawn together by our desire to see all people find new life in Jesus. Each of us plays a unique role in seeing Christ's love transform our world, united in His love. And empowered by His Spirit. We pray. We give. We love. We proclaim Jesus. We are family. We are the Alliance.